falar hoje, né? Então, primeiramente, obrigado pela presença aí de todos, né? Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nessa turma mais de 50 matriculados e eu tenho 15 online. Por isso que eu tenho cobrado bastante que o pessoal compartilhe os links, né? Tente, como a gente fala para a galera assistir a aula, para não perder tempo, né? Não ficar acumulando período sem conteúdo. Senão é um semestre que acaba não absorvendo muita informação, né? E as aulas estão rolando, então é legal que o pessoal pare algumas horinhas aí à noite para acompanhar e tirar dúvidas, principalmente, né? Porque aqui a gente tem a possibilidade de falar, quem tiver dúvida pode esperar até o final da aula, a gente tira dúvidas e conversa, fica bem mais fácil para a gente se situar como ambiente de sala de aula. Eu estou aprovando o pessoal que está chegando aqui, tem 17 até agora. Eu quero ver se a gente encerra pelo menos, igual ontem. Ontem eu tenho uma turma com 45 alunos, pelo menos 38, 39 estavam online. Então, um índice muito mais alto, né? Essa turma está com um índice muito baixo. Então, por isso que eu estou cobrando o pessoal ver se começa a acessar aí, porque é aula normal, preparação normal, né? Para não ficar muito refém da situação. Eu sei que às vezes muda a rotina, é meio cansativo, as pessoas não podem, ou às vezes a internet não está legal, né? Mas a gente vai tentar cada vez mais superar esses obstáculos aí. 18 alunos, tá começando a aumentar, então a gente vai conversando e depois o pessoal pode assistir também a aula virtual que eu coloco lá no YouTube. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, só para a gente se situar, tá? Eu vou até compartilhar minha tela com vocês para a gente observar o calendário acadêmico. Não sei se vocês lembram, mas todo início de curso vocês recebem um calendário, tá? Ó, quando eu compartilho a minha tela com vocês, eu não vejo o pessoal que está pedindo entrada. Então, se alguém falar que não aprovei, é só espera um minutinho que eu já aprovo, tá? Eu vou sempre dar uma olhadinha lá para liberar. Só me confirma, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza, tranquilo. Sim. Ó, hoje é dia 7 de maio, ó, nós estamos aqui, ó, dia 7 de maio, né? Esse calendário, gente, o calendário é distribuído no começo do semestre. É que a gente acaba não salvando e depois ele acaba fazendo falta, porque ele tem todos os feriados, todas as provas, tudo bem organizado aqui. Esse é o de vocês aqui de 2020, né? Então nós temos a aula de hoje, aí nós temos uma aula no dia 14, dia 21 e dia 28. Aí encerra o mês de maio. Depois nós entramos em junho. Em junho, se vocês observarem, ele é um período todinho de provas, tá? Do dia 1º ao dia 6 são provas de AVA. Sabe aqueles AVAs que vocês fazem? Vem uma prova pronta para vocês fazerem. Então, na primeira semana de junho, é uma prova presencial. Então, não é uma semana de aula convencional. No dia 8 ao dia 13, também é semana de provas de AVA, porque vocês observam que é do dia 4 ao dia 10. Então, começa numa quinta-feira e vai até aqui, ó, dia 10. Dia 11, feriado de Corpus Christi. Dia 12, eu não sei, acho que é um período que já terminou a prova, eu acredito que não tem aula dia 12. No dia 15, é semana de provas presenciais, da B2 de vocês. Então, ou seja, aqui em junho eu não tenho mais aulas de conteúdo com vocês, eu tenho só maio. Então, o que vai acontecer agora? Nessas próximas 4 aulas, eu vou encerrar todo o conteúdo da matéria de vocês. Então, depois eu vou mostrar onde a gente está. Nós estamos no capítulo 3.2 hoje. Hoje, nós vamos analisar um capítulo inteiro, tudo certinho, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Não. Nós vamos fazer um capítulo normal, como qualquer aula. Nas próximas aulas, eu vou puxar 2 capítulos por noite, tá? Então, vai ser uma aula com mais conteúdo, com mais capítulos. E eu já vou deixar tudo certinho, quais são os exercícios, tal, que apesar de vocês me entregarem só depois, é legal já explicar como que ele vai funcionar. Então, eu vou encerrar o conteúdo, e eu acredito que todos os professores vão fazer o mesmo, no mês de maio. Aí fica uma forma mais fácil de vocês... Porque a gente não sabe, não tem noção de como as coisas vão desenrolar. Eu não sei quando vai voltar as aulas, se nós teremos um aviso para voltar ainda no mês de maio ou começo de junho, mas enquanto isso a gente faz o cronograma natural. Então, se a B2 tiver que ser uma prova também online,
eu vou avisar vocês, vou explicar direitinho como é que vai ser a prova, talvez seja nos mesmos moldes de formulário, né? Ou vai ser um trabalho, mas eu acredito que vai ser uma prova igual a B1, igualzinho. Vou deixar um bom tempo para vocês fazerem, até uma prova tranquila de ser executada. Mas pode ser que a gente volte antes, então a gente não sabe muito como que vai desenrolar as coisas. O que eu tenho certeza, que é legal que vocês já venham trabalhando com isso, é que a gente vai encerrar todo o conteúdo da matéria de vocês ainda no mês de maio, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o calendário? Quer fazer alguma pergunta? Oi. Não? Mas ficou claro para vocês aí, né? Tem um calendário e a gente vai cumprir o conteúdo agora, né? Beleza. Outra informação importante. Eu vou pedir para o pessoal que entrar na sala, nós estamos com 22 alunos. Está subindo o indicador aqui, tá? Vou ver a aula. Aí eu vou pedir para o pessoal, sempre tiver qualquer dúvida, ficar até o final da aula certinho. Eu vou começar com o conteúdo desse capítulo, tá? Para a gente estudar. E depois vocês já ficam já habituados que a gente vai puxar um pouquinho mais as outras aulas. Serão 2 conteúdos por dia para a gente trabalhar. Até agora, gente, o que a gente viu aqui no material? Eu vou compartilhar aqui a apostila de vocês para vocês entenderem, porque o capítulo de hoje ele é um pouquinho mais recheado de detalhes, né? Então vamos lá, esse é o sumário do material de vocês. A gente viu até agora a unidade 1 presencialmente. A gente falou de métodos e tipos de pesquisa. Depois, na unidade 2, nós falamos de coleta de dados com pesquisa mercadológica. Então, falamos de erros de amostragem, erros frequentes, escalas, medidas. É um teminha um pouquinho complexo, né? Probabilidade, análise sem probabilidade, que é análise não probabilística. E a gente encerrou a unidade 2. Depois vocês tiveram a prova de vocês, normal, teve a prova. O índice da classe foi muito positivo na prova. Eu sei que vocês fizeram com consulta, mas é natural, tinha que ser consulta mesmo em casa, né? Difícil controlar isso, mas é uma forma de vocês estudarem também fazendo, né? Na unidade 3, a gente já começou a falar na aula passada. Então, a gente falou um pouquinho da prova, falei da média da classe. E depois, na unidade 3, a gente já começou a falar do capítulo 3.1. Que a gente falou de planejamento, como que se planeja uma pesquisa, as principais etapas, né? E é um capítulo leve, bem tranquilo, bem leve. Aí hoje a gente vai entrar em um outro capítulo que é tabulação de dados, né? Esse capítulo, eu sugiro que vocês leiam um pouquinho depois em casa, porque com mais calma, porque ele é um capítulo um pouquinho mais complexo. Tem alguns indicadores que você precisa ler, reler, tentar arriscar um pouquinho para familiarizar e conseguir lembrar com mais naturalidade. Mas a gente vai tirando as dúvidas aí sempre que possível, tá? Então, vocês observam que é seção 3.2, tabulação de dados, na página 159. Então, a gente vai lá para a página 159. Sempre eu descobri que a maioria das apostilas aqui, ela tá com um errinho de sumário, né? Então, apesar de, o 3.2, na verdade, é 161. Não é 159 igual está no material de vocês, tá? Então, para a gente se situar um pouquinho mais, o que é importante entender, gente? A análise macro. Vocês tiveram uma noção de tipos de pesquisa, depois entenderam algumas possibilidades de amostras de universo, e agora a gente está entrando como tabular, apresentar um pouquinho disso, e depois a gente vai falar de tendências no mundo de pesquisas mercadológicas, né? A parte de tabulação, eu considero uma parte mais difícil da gente entender logo de cara, mas depois que você treina, que você pratica, ela fica natural, porque não tem como você fazer uma pesquisa de sucesso se você não tabular, né, as informações, não conseguir compilar os dados e organizar esses dados, né? Tabular é organizar, né? Pegar aquele monte de número, colocar em um Word, ou um PowerPoint, ou um Prezi, ou qualquer sistema de apresentação. Se for um pouquinho mais elevado, colocar um Power BI, por exemplo, que é excelente plataforma de inteligência. Mas você tem que entender os dados, né? Ver aquele emaranhado de números e chegar a algum tipo de conclusão. Então é importante que a gente evolua
a esse ponto, né? Então hoje a gente vai falar muito de tabulação, como que eu pego os dados, as amostras e tabulo. Isso eu vou falar muito com o material de vocês, para não fugir muito do que está exposto ali, até para vocês depois conseguirem localizar as informações com calma. Eu estou compartilhando minha tela aqui de novo com vocês. Se alguém falar que se eu não ouviu o apitinho aqui que a pessoa entrou, depois eu já libero, tá? Só me avisar aí também. Então vamos lá. Então a gente chegou na seção 3.2. Passamos da metade já do conteúdo de vocês. Digamos que nós estamos entrando em 60% mais ou menos do conteúdo que a gente tinha que estudar. Isso é muito legal, porque mesmo com todo essa emaranhado de problemas que nós tivemos esse semestre, as coisas estão caminhando bem. O conteúdo está sendo passado, o contato com os alunos ainda está sendo super positivo, na medida do possível, né? Mas eu acho que está fluindo bem. Em termos de conteúdo, está bem bacana. Os professores estão se adaptando, acho que tem professores que têm mais facilidade, professores que têm menos facilidade com o EAD, né? Mas eu acho que a maioria está se esforçando, está conseguindo bons resultados. Aí vocês podem avaliar depois aí também como que os professores estão desenrolando as atividades, né? Mas vamos lá. Capítulo 3.2, tabulação de dados de pesquisa. O objetivo é que eu vou sempre direto ao ponto, para que em 1 hora aí a gente encerre, 40 minutos, 1 hora, a gente encerre esse conteúdo. Então vamos lá. O material de vocês sempre começa com uma informação, geralmente com um case aqui do Beleza Pura, cosméticos e tal. Ele dá uma introdução aí do que vocês já viram, do que vocês vão vir e tal, utilizando o case. Eu, nesse caso, vou pular o case para ir direto no conteúdo, mas é legal depois se vocês quiserem dar uma lidinha para entender como que os capítulos começam, fica também bem tranquilo. E a gente fala já, ó, vou liberar aqui mais 2. Só peço o pessoal não sair quando eu libero vocês no final, só para eu fazer o print dos participantes aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente vai falar de tabulação, né? O que é tabulação? Né? É um processamento, digamos assim. É uma ação de padronização, de codificação, onde todas as respostas, né, de uma pesquisa de marketing, elas são organizadas, mas organizadas de uma forma que o leigo possa entender, o leigo possa ter informação. Então vocês imaginam, com profissionais da área de administração, ou de gestão comercial, ou de outra área das ciências humanas, vocês fazem uma pesquisa na área de vocês e vocês têm que apresentar, ou para coletar recursos financeiros, ou para ter algum tipo de crescimento profissional, né, entendimento de mercado. Então é muito importante que a tabulação ele esteja presente nesse processo, né? Então é um processo de organização de informações, organização de dados coletados pelas pesquisas que vocês vão realizar. Aí a gente vai evoluindo. Aí eu vou falar de um termo que é o SPSS, né? Que é uma sigla que em português, ó, ela basicamente significa Pacote Estatístico para Ciências Sociais, né? Na verdade é uma terminologia em inglês de ciências, é uma técnica de disposição, de armazenamento, né? Que a gente utiliza dentro da pesquisa de marketing. Mas aqui não é uma questão crucial para esse capítulo. O que é mais importante é vocês entenderem métodos que a gente tabula, que a gente pode organizar os nossos dados dentro da pesquisa mercadológica. Um deles aqui, ó, a pesquisa simples, né, de tabulação simples. Essa aqui é a mais comum, mais fácil de fazer. Vocês chegaram a fazer, inclusive, uma atividade em sala comigo, não sei se vocês vão lembrar da atividade da professora lá. A tabulação simples, ela é uma forma de você organizar as informações quando a pessoa só tem uma pergunta para responder, só tem uma possibilidade, não tem muita variação, né? E aqui a gente sempre, nesses capítulos, o que é legal, que eu quero que vocês leiam depois, que ele tem uma tabelinha para exemplificar. Então, por exemplo, aqui tem uma pergunta. Qual é a sua faixa etária? Menos de 18, entre 19 e 25, 26 e 32, 33 e 39. Então tem um número de respondentes que só vão escolher uma opção, a pessoa só pode ter uma idade. Aqui é a frequência, né, que as pessoas responderam cada resposta. Mas observem que, como é uma única resposta, eu tenho um número de frequência e um número de percentual igual. Por quê? É uma resposta única, não tem variação. A gente vai falar depois de modelos que a pessoa tem mais de uma opção para responder.
Aí fica mais complexo para a gente apresentar isso. Aí aqui não vai ser necessariamente igual a 100, né? Então, a gente entende nesse gráfico, quando a gente fala de tabulação simples, que a pessoa só tem uma possibilidade de resposta. Deixa eu liberar aqui mais 2. Aí sim, está aumentando, hein? Então, vamos lá. Deixa eu até começar a dar um print aqui. Beleza. Então, assim, a tabulação ela é muito mais simples quando a pessoa tem uma opção só. Então, fica tudo igual, 100%. E conforme as respostas das pessoas, eu vou gerando indicadores percentuais. Número redondo é fácil, né, da gente calcular. Então, a gente vai evoluindo nesse processo, tá? Aqui vocês vão usar muito os conteúdos que vocês aprendem nas matérias de matemática da faculdade, do professor Fischer, por exemplo, e outros professores que explicam fórmulas e cálculos para vocês. E essa matéria é uma matéria de ciência, né? Então, a gente vai se alocar como que a gente divulga isso. Aqui, por exemplo, é o mesmo tipo de levantamento, só que em gráfico. A gente transformou aqueles números em um gráfico visual, né? mais perceptível. Deixa eu liberar aqui o Éder. Então, mais perceptível, né? Fica muito mais fácil das pessoas entenderem, que foi elaborado pelo próprio autor da pesquisa. Só que assim, se fosse tudo dessa forma, seria mais fácil, né? Posso fazer uma pizza, né? Colocar os números certinhos, indicador tranquilo. Seria muito mais fácil se fosse só com tabulação simples. Só que não é bem assim, né? Quando a gente vai evoluindo no universo da pesquisa, tem outras variações, né? Outros entendimentos. Aqui, por exemplo, a gente vai evoluir para uma tabulação de respostas múltiplas, que é uma outra possibilidade de organização, tá? Aqui, por exemplo, sempre o material de vocês, ele dá um casezinho, né? Então, por exemplo, exemplificando, um empreendedor montará uma rede de farmácias, mas, antes disso, ele quer saber a influência, o que influencia a decisão de um consumidor ao escolher um estabelecimento farmacêutico. Para isso, ele aplicou a seguinte pergunta, em uma amostra para 100 pessoas. O que leva a escolher uma farmácia para comprar seus medicamentos? Escolha quantos motivos quiser. Então, ele abriu o leque. O pessoal pode colocar que é o preço, que é a variedade de produtos, que é a localização, que é o atendimento, ou a confiança. Ou todos. A pessoa está livre para escolher o que ela acha melhor, né? Poxa, mas aí complicou, né? Como que a gente vai tabular uma frequência muito maior, né? Como tabular uma questão como essa, né? Então, a gente vai evoluindo e vê a tabelinha como ficou. Vocês observam, por exemplo, que a frequência já ficou totalmente descompassada com o percentual de entrevistados. Tiveram 100 entrevistados, que casa com 100%. Só que muitos responderam mais de uma alternativa, né? Aí vocês observam que o lado percentual também é impactado, também tem uma variação, né? Então, existe uma variação de respostas. Como a gente está olhando só a múltipla escolha de respostas, tranquilo, já vai gerar uma pizza igual, percentual, a gente vai entender. Por exemplo, a gente entendeu que os preços do atendimento estão em primeira prioridade, né? As pessoas colocaram mais isso para escolher a farmácia. Então, o percentual deu igual. Então, tranquilo, nada muito mais complexo que isso. Aí a gente vai evoluindo, tem outras formas, né? Que tem até mais um case e tal, que a gente vai tabulando e entendendo outros métodos. Aí vai ficando um pouquinho mais complexo, que é a tabulação com perguntas encadeadas. A gente vai evoluindo, uma distribuidora de leite aplicou uma pesquisa que continha a seguinte pergunta encadeada. Primeiro, você bebe leite? Sim ou não? Beleza, tabulação simples. Se sim, quantos litros por semana? Aí tem menos de 1 litro, 1 litro por semana, 2 litros por semana, 3 litros por semana, 4 litros por semana, 5 litros ou mais por semana. Como que a gente vai tabulando? Aqui a tabulação simples, beleza. A pessoa só pode responder sim ou não, não tem variação, legal. Agora o outro aqui, a pessoa pode responder mais itens, né? Quantos bebem. Ou, muitas vezes, ela pode dar menos do que 100%, porque alguma pessoa pode não responder a pesquisa, porque não bebe leite, e não cair nesse indicador. Ela tem um gosto também. Oi? Tá. Larissa, que estou liberando aqui, né? Beleza. Então, assim,
quando a gente fala de múltiplas escolhas, quando fala de perguntas dicotômicas, de duas opções, né, e perguntas encadeadas, né, a gente fala de possibilidade de não ter 100 respondentes aqui, porque já foram barrados na primeira instância, que é, na realidade, esses 11 aqui, né, que ficaram de fora, só sobrou os 89. Aí a gente vai evoluindo o processo, aí a gente vai para outras formas de tabulação, como tabulação de perguntas abertas, né? A gente já conversou... Ixi. O pessoal fala para a Larissa que eu apertei errado aqui para ela. Se ela puder tentar entrar de novo, eu já libero aqui, tá? Deixa eu até voltar aqui. Beleza. Então, se vocês entenderam, gente, que existe uma variação natural de tabulações, de como a gente observa esses cenários, né? O que a gente que precisa ficar claro é que o volume de informações e técnicas de organização, eles, por mais que pareçam para complicar a situação, mas o foco principal é ajudar. E agora a gente vai falar, por exemplo, de perguntas abertas, né? Se eu falo de perguntas abertas, vocês já entendem que nós estamos falando mais de pesquisas qualitativas e não pesquisas quantitativas, né? Porque a pesquisa quantitativa, a gente foca em resultados mais objetivos, diretos, né? Já a pesquisa qualitativa, a gente entende as razões, o porquê das coisas, faz uma reflexão um pouco de todos os cenários sociais possíveis, né? Então, quando a gente entende esse processo, a gente entende que tabular as questões abertas, ela tem uma forma um pouquinho diferenciada. Conseguiram falar com a Larissa aí, gente? Manda uma mensagenzinha para ela, se puder, só para tentar de novo. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Só para não ficar chateada comigo aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Nenhuma mensagem aqui no grupo, pelo menos. Vamos lá. Então, a tabulação aberta, ela vem mais relacionada com pesquisas qualitativas, né? E como que a gente tabula isso? O material de vocês dá uma dica, uma possibilidade muito fácil de fazer, que é a gente colocar categorias, categorizar, por exemplo, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui, ó, eu consigo, numa loja de roupas, que ele colocou aqui como exemplo, ó, dono de uma loja de roupas queria saber o motivo de as pessoas comprarem roupas por lá. Por conta disso, elaborou a seguinte questão: por que você compra suas roupas em nossa loja? É uma pergunta aberta. Embaixo da pergunta, o pesquisador deixou 5 linhas em branco para respondê-la. As respostas... Aqui, deixa eu liberar aqui. É o Hélio. As respostas de 10 respondentes foram: porque as roupas são boas, porque aqui é mais barato, porque as roupas que vocês vendem duram mais, porque vocês vendem roupas de grife, porque as outras lojas vendem roupas mais caras, porque vocês vendem roupas de qualidade a um preço justo, porque é perto do meu trabalho, porque é próximo da minha casa, porque as marcas de roupa que vocês vendem são conhecidas, porque as roupas que eu compro aqui não estragam, ou estragam menos. Para tabular essa questão, o que é legal a gente fazer? Categorizar. É uma possibilidade de você colocar as respostas que você coletou dentro de categorias organizadas que você consegue gerar indicadores. Então, você pega, por exemplo, desenvolve categoria qualidade. Aí você coloca porque as roupas são boas, porque as roupas que vocês vendem duram mais, porque você vende roupas de qualidade, porque as roupas que compram aqui estragam menos. Categoria qualidade. Se eu elencar com você vê que eu teve um maior número de frequência de respostas. Teve um grau de importância na minha tabela bem maior, né? As pessoas compram por qualidade, ficou claro aqui. O segundo item foi preço, ó. 3 respostas. Aí quais são as perguntas? As respostas que as pessoas deram. Porque aqui é mais barato, porque as outras lojas vendem perguntas mais caras, roupas mais caras, porque vocês vendem roupas a um preço justo. Aí empatou a marca e a localização, porque vocês vendem roupas de grife, porque as marcas das roupas que vocês vendem são conhecidas, e porque é perto do meu trabalho, porque é próximo da minha casa, localização. Então ficou claro aqui na tabela, acho que eles não colocaram a tabela completa aqui, que o indicador, por exemplo, se eu fizesse uma pizza, se eu fizesse uma tabela estática, né?
sem arte, que o indicador qualidade foi superior. As pessoas compram na loja porque consideram que tem uma qualidade maior, né? Então, criar categorias é uma forma de a gente tabular informações de pesquisas com perguntas abertas, né? A gente vai evoluindo aqui no material de vocês, ele reflete sobre o tema e tal. Aí ele fala, por exemplo, da tabulação de escalas diferenciais, né? Aí explica, né? É realizada atribuindo pesos para cada uma das escalas previstas, multiplicando esse peso a frequência de resposta. Aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Então você vai evoluindo, já tem uma formulinha, então você tem algumas escalas envolvidas. Então, por exemplo, nesse formulário de levantamento, que avaliação você faz de nossa clínica dentária com relação aos aspectos? Aspecto da avaliação, bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo. Aí tem os prazos de marcação de consulta, espera de atendimento, duração de atendimento, tratamento dado pela recepção, pelo dentista, pelas instalações, pela clínica em geral, né? Então você vai evoluindo aqui a tabela, poxa, como tabular tudo isso? Se a frequência de resposta é diferente, vai ficar meio difícil, né? Aí nessa tabulação tem um cálculo que é colocado, que é a frequência vezes peso. Ó, você coloca um peso, por exemplo, para cada resposta que você observar que é a preferencial. Então, por exemplo, o ótimo foi 33, ele tem um peso 2, por exemplo. O bom, ele tem 21 respostas, peso 1. O regular teve 22, 0. O ruim, 19, menos 1. E o péssimo, 5, menos 2, tá? Observa que os pesos foram organizados de uma forma não levando em consideração a frequência de resposta, mas sim o grau positivo ou negativo das respostas, né? E foi colocado, por exemplo, para cada indicador. Então, marcação de consulta, tratamento dado pelo dentista, espera do atendimento e tal. E aqui é a multiplicação dos indicadores. Ó. Ele gerou um número aqui e aqui é uma média total. Aí você vai evoluindo aqui, ó, a média total, ela tem depois você faz a divisão aqui e tal, e sai o indicador em percentual, né, médio. Então você vai evoluindo aqui, e qual que é o resultado médio da tabulação? 0,58 para marcação de consultas, a espera de 0,4. Então você leva em consideração 0,58 nessa escala. Então ele está um pouquinho positivo, mas não nem tanto, né? Está aqui, ó, mais ou menos, né, a escala. Se a gente colocar num gráfico, que aqui acho que não vai ter gráfico mostrando, seria aqueles gráficos que parecem que tem um termômetro, né, mostrando o grau positivo ou negativo da avaliação. E você observa todas as variações. Por exemplo, dá para entender aqui, ó, que a variação melhor, mais próximo do ideal, é a do dentista nessa pesquisa. Tem um indicador positivo. Quando a gente coloca pesos, escalas, ele vai ficando mais organizado, certinho, fica tudo mais tabulado. Mas é mais complexo, tem que lembrar da multiplicação para gerar um indicador, tá? É legal dar uma lidinha com calma. Aqui tem até a fórmula mais completa de todo o processo que vocês vão chegar no percentual certinho lá. Depois disso, nós temos outra forma que é a tabulação cruzada, né? Ó, esse tipo de tabulação que você vai aprender agora é para finalizar o conteúdo. A tabulação cruzada serve justamente para o pesquisador poder relacionar e analisar duas ou mais variáveis simultaneamente, de modo que as categorias de uma variável podem ser cruzadas com a categoria de outra variável, ou seja, processe análise de duas perguntas simultâneas, né? Onde é feita a verificação, tal. Sempre é legal olhar pelo exemplo para ficar mais fácil, né? Vamos seguindo aqui. Ó, que tal percorrer um exemplo para ilustrar a tabulação cruzada? Uma montadora de motocicletas investigou os motivos que levam os consumidores a escolherem uma ou outra marca de motos, procurando entender qual o motivo da escolha dos extratos de cada marca. Para tanto, foram elaboradas duas questões. Qual é a marca da sua moto? Então, a pessoa podia colocar a marca. E 2,
Por qual motivo você optou pela marca? Escolha apenas uma alternativa. Aí tem o status da marca, o preço, a qualidade, desempenho, segurança, tal. E você faz uma tabelinha aqui, ó. Então você tem duas variáveis. Aqui em cima, variável marca e aqui variável motivo. E você vai gerando os indicadores, né? Por exemplo, a frequência de respostas. 12 falaram que escolhem pelo status, 26 pelo preço, que é natural, né? 21 pela qualidade e tal, e vai desempenhando. Aqui, como era uma única resposta, 100, certinho. E aqui em cima, também, você somando dá 100%, é uma única resposta. E você consegue ver dois indicadores de uma forma só. E aqui a gente fala porcentagem horizontal e porcentagem vertical, né? Aqui, se você somar o percentual, por exemplo, ele dá o valor percentual de toda a tabelinha, né? Toda a organização. Aí é só uma forma de você visualizar dois indicadores, nada muito mais complexo. Aqui, por exemplo, a gente vai ilustrar agora algumas possibilidades de gráficos para a gente utilizar, né? Então, por exemplo, porcentagem total aproximado de respondentes por categoria e por motivo. Por qual motivo você optou pela marca? 400. Então, você pode ilustrar, como é resposta única, fica bem claro para ilustrar aqui. Vai evoluindo aqui. Essa aqui que é a tabelinha de termômetro que eu falei, que às vezes a gente vê bastante. Quantos por cento das respostas dos 400 respondentes, qual motivo ele é estratificado, né, de marca, né? A gente pode, por exemplo, colocar uma cor para cada marca para ajudar, né? Então a gente coloca dois indicadores, Honda, tal, e aqui o gráfico de escala e o gráfico de cores, né? Por qual a pessoa optou, qual que ele escolheu. E você vai evoluindo, esse outro gráfico também, por motivos também, escalas, que você pode analisar um modelo estratificado, né? Por barras, né? Também uma visão por barras. Você coloca as cores de cada barra, o percentual de cada uma e um indicador geralzão para a gente medir aqui as laterais, né? As métricas de laterais. E tranquilo, basicamente é isso aqui nesse capítulo que aborda. Então são tipos de métricas. Aqui, gente, tem uma situação, um problema que eu quero que vocês deem uma lida depois, tá? Que vai estar entre as atividades que eu vou pedir para vocês, para me mandar só na primeira semana de junho. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? É uma pesquisa, uma loja de autopeças aqui, quero que vocês deem uma lida, entender o case direitinho. O objetivo que eu quero, gente, é mais que vocês olhem essas tabelas mesmos e comecem a se familiarizar com as tabelas, tá? Você vai olhar essa tabela aqui direitinho. Aqui tem até a resolução da situação, tal. A situação da tabela direitinho. Aí, com base nessas tabelas, eu quero que vocês não vão fazer mais tabelas, vocês vão só escrever o que vocês entenderam desses dados de forma corrida. Então, vocês vão dar uma lida nessa tabela e vocês vão me explicar, dentro da resposta, do questionamento que foi solicitado pela empresa, qual resultado essa tabela apresentou para vocês, mas em forma de texto corrido, nada muito que elabore cálculos e tudo mais. Então, uma tarefa simples, só para vocês se familiarizarem com o tema de tabulação, que é realmente um pouquinho mais complexo, a gente acaba esquecendo, né? Mas vocês me mandam no começo de junho todos os exercícios juntos. Aí eu queria ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou printando a galera que participou aqui, tá? Estou à disposição, gente. Qualquer coisa pode falar. Professor, desculpa, qual que é a página? O exercício? Isso. Deixa eu pegar aqui, peraí. Página 172. Tá bom, obrigada. Nada. Ó, tô printando aqui, galera. Pode perguntar, hein? Entenderam fácil assim, tabulação, pô? Quiser falar, só libera o microfone, hein, galera? Porque às vezes o pessoal fala travado, no ouço aqui, hein? Ô, professor. Oi.
Quando estiver chegando perto do dia da entrega, aí o senhor só fala pra gente o que passou, porque eu sou meio confusa. E se eu não for fazendo, eu vou fazer maior confusão depois para lembrar, tá bom? Não, fica tranquilo. Qual que é o objetivo, gente? Vocês, eu sugiro, é uma sugestão, tá? Que vocês façam, por exemplo, a nossa aula normalmente é uma aula de 3 horas, né? 2 horas e pouco, né? Eu acho conveniente, tipo assim, vocês fazerem uma aulinha teórica comigo, rápida, aqui de 1 horinha por aí, e aproveitar e fazer o exercício da aula. Então, é como se fosse uma aula presencial, né? Então, ficaria mais organizado. Mas se vocês quiserem fazer depois, né, durante a semana, tranquilo. Só não deixa acumular muito, que aí vai ficar ruim depois, né? Tá, beleza. Obrigada. Nada. Deixa eu só ver se eu printei todo mundo aqui. Só um minutinho, peraí, gente. Vinícius. Beleza, tranquilo. Alguma dúvida, gente? O que eu posso ajudar mais aí? Pode perguntar, fico à disposição de vocês. Eu fico à disposição até o horário que vocês quiserem, viu? Professor, fora essa atividade, você passou outra semana passada? Passei ao final do capítulo 3.1. Ah, tá. Também é a mesma coisa, é um exercíciozinho, é um case, né? Geralmente vocês fazem esse desafio pra gente. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, Oi. esse 3.1, que página que é, por favor? Deixa eu pegar aqui só um minutinho, peraí que eu já te passo. Eu tô só voltando aqui. Então, professor, é a página 156, não é? 156, isso aí mesmo. 156. 156 e o de hoje 172. Isso. Tá, por enquanto essas duas atividades, né? Só essas duas. Vocês vão observar que até o final nós temos mais alguns capítulos. Vão dar 8 atividades, tá, gente? Ok. Tá, então por enquanto é essas duas, Qual né? é que é essa última aqui? Essa que você passou agora? É 172, é isso, né? Isso mesmo. Tá. Ok. Obrigado, professor. Ô, professor, e qual Oi. que é a data das entregas das atividades? Na primeira semana de junho. Tá bom, obrigado. Aí já vai é melhor, porque o que acontece, gente? Do jeito que a gente estava fazendo, estava o pessoal fazendo e já mandando, né? Só que eu tenho muitas turmas e a gente não está adaptado com esse processo EAD, né? E quando a gente acaba desorganizando a entrega. Então, se vocês mandarem tudo uma vez só em um e-mail com todas as atividades, é mais fácil de a gente corrigir e já lançar. E aí não dá erro. Realmente fica mais fácil. Mais fácil para todo mundo. Então eu quero também criar uma forma de facilitar a vida de todo mundo aí. Fechou, tá bom. Obrigado, professor. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Professor. Oi. O Jonathan aqui. Uma dúvida que eu tenho na parte de tabulação, como que eu consigo tabular uma pesquisa em que eu deixo livre para a pessoa escrever? Então, essa questão que você tem que dar peso, né? Se você for no material de vocês, ele tem um exemplo de como que a gente tabula perguntas abertas, né? Aí você tem que colocar, por exemplo, por categoria. Então, vamos imaginar. Aqui o exemplo é de uma loja que ele colocou, né? Se a pessoa responder aqui, por categoria, de uma loja de roupas, por exemplo. Na resposta, a pessoa... por que eu compro nessa loja de roupas? Algumas pessoas respondem porque as roupas são boas, porque a qualidade é boa, porque ela é durável. Tudo que for positivo, você coloca um item, qualidade, por exemplo. Aí depois as outras perguntas, respostas, né, abertas, se o pessoal falar muito de preço, porque aqui é mais barato, porque os outros são mais caros, você cria uma categoria, preço. E aí você coloca as respostas abertas por categoria. E você faz a tabela por categoria. Então, quantos por cento deu qualidade, quantos por cento deu preço. Então, você gera categorias pelo tipo de respostas, tá? Ah, sim, entendi. Obrigado.
Tá? Para ficar mais claro, é a página 165, tem um exemplo lá, se você quiser, tá? Não, beleza, beleza. Obrigado. Obrigado a você. Beleza, gente. Ó, quem tiver tranquilo, já não precisa mais de informação, tá liberado, tá? Desejo boa noite para vocês, bom descanso. Até semana que vem, não percam as aulas aí. E quem quiser tirar dúvida, eu estou à disposição, tá? Ok, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Saudade de vocês, viu? Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Saudade de vocês. Tchau, professor. Professor, o envio das atividades vai ser pelo aplicativo ou vai ser pelo e-mail? Pelo e-mail, pelo e-mail. Eu vou combinar com vocês uma entrega bem organizada, tá? Ah, então beleza. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Te agradeço. Professor, Oi. como eu faria uma tabulação de uma pesquisa de observação? Tipo, tô Não. observando lá, como eu faria essa tabulação? Tem como? É que assim, na realidade a observação é a técnica, né? Aí depois a técnica vai gerar um resultado. Você pode, por exemplo, dentro da sua é que a gente está tabulando indicadores, né? Então, geralmente indicadores de respostas de questionários, tabelas, né? O que você pode fazer é, dentro da sua observação, você categorizar. E essas categorias você transformar em uma tabela, pode ser. Ah, entendi. Porque Eu vi a que observação é qualitativa, né? Aham. É que eu vi que cada tabulação envolvia um método praticamente de pesquisa, então achei que essa aí também entrava, né? Nessas daqui você viu que todas que nós mostramos são tabelas, né? São questionários, né? Então, praticamente todas são feitas por questionários. E, então, a gente pode, se a gente levar pelo lado da pesquisa qualitativa, a gente transforma a nossa observação em categorias e as categorias em gráficos. É possível. Certo. Beleza, era isso aí, professor. Valeu. Estou à disposição para isso aí. Ah, beleza, professor. Obrigado. Tchau, tchau, mano. Bom Para você. descanso. Boa noite. Você também. Valeu. Valeu. Alguma dúvida, galera? Jorge, Joaquim, Karina, Murilo. Não, professor, dúvida nenhuma. Deu uma travada no meu celular aqui e voltou. Mas Não, beleza, agradeço aí. Fica com Deus, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Jorge, alguma pergunta? Karina, Murilo? Fala, professor. Beleza? Beleza. Alguma pergunta, alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza. Então vamos encerrando por hoje, então, mas fica à disposição aí de vocês, tá? Valeu, muito obrigado, hein? Obrigado a Tudo você. de bom, abraço. Você também. Falou, tchau. Karina, alguma pergunta? Geórgia?
Bom, encerrando então mais uma gravação, hoje com a presença de 31 alunos. Obrigado pela participação de todos, quero uma participação cada vez maior todas as semanas. Desejo muito sucesso a todos, até mais.